O assunto desse vídeo foi escolhido por um dos inscritos no canal Aleph Tav, por isso eu estou aqui para responder o que significa a expressão justo. Seja bem-vindo ao Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e eu estou aqui para responder neste vídeo a uma pergunta feita por um dos inscritos aqui no canal, que é: o que significa a expressão justo? Então, vamos entender o significado dessa expressão? Antes de tudo, precisamos entender que justo, no original hebraico, é tzadik. Então, a palavra tzadik, ela significa justo em português. Mas o que é um tzadik ou o que são os tzadikim no plural? Bom, o tzadik, ele é um adjetivo. Primeiro, a palavra tzadik é um adjetivo que significa justo, reto. O adjetivo tem principalmente um sentido moral ou ético. Mas a pergunta que não quer calar é: existe de fato alguém que seja justo ou será que não? Será que existe alguém justo na Terra? Então vamos descobrir, vamos analisar, vamos aqui fazer uma exegese bíblica para descobrir se há ou não há um justo na Terra. Em Romanos, a carta do apóstolo Paulo, do Rav Shaul, para a igreja de Roma, para os romanos, no capítulo 3 e no versículo 10, está escrito: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Bom, isso está escrito onde? Com certeza estava escrito no Tanar, mas o que é o Taná? Se você não sabe o que é o Taná, eu vou deixar um card aqui em cima. Você clica nesse card, onde você vai entender, onde você vai ter aqui um estudo sobre o que significa a expressão Taná. E está escrito lá em Romanos 3,10: não há um justo, nenhum sequer. E agora, como entender essa expressão? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que não existe, que não há um justo, nenhum sequer. Mas nós vamos encontrar algumas referências bíblicas onde vai nos mostrar que existe algumas pessoas que foram consideradas por Deus como pessoas justas. Vamos então ver aqui alguns textos de algumas pessoas que foram consideradas justas. Bom, nós temos aqui em Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, o seguinte texto: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Repare nesse texto que está dizendo que Noé era varão justo. Bom, então nós já encontramos aqui uma pessoa que foi chamada por Deus de justo. E agora, como conciliar esse texto com o texto de Romanos 3,10? Mas antes de tentarmos fazer essa conciliação, será que existe mais alguém no Taná, alguém na Bíblia que foi chamado de justo? Então vamos aí ver se existem outros textos. Nós temos aí em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A palavra reto aqui, ela também significa que Jó, ele era um homem justo. Então nós já temos aqui duas pessoas que foram consideradas pelo próprio Eterno como justas, que foi Noé e que foi Jó. Nós temos ainda no Evangelho de Yeshua HaMashiach, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, no versículo 46, o seguinte texto: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí eu pergunto,
se não existe justos, quem vai para a vida eterna? Como conciliar esse texto de Mateus 25:46 com o texto de Romanos, capítulo 3 e versículo 10? Mas nós temos ainda um outro texto que está em Lucas, capítulo 1, versículo 6, e eram ambos justos perante Deus. Eu vou parar aqui, né? Antes desse texto aqui, ele está falando sobre duas pessoas, que era o sacerdote Zacarias, junto com a sua esposa Isabel. Então estava falando aqui sobre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Então vamos lá. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então nós temos aqui mais duas pessoas que foram chamadas pelo próprio Eterno de justas, que era Zacarias e Isabel. Aí nós vamos agora um capítulo depois, em Lucas capítulo 2 e versículo 25, e vai estar dizendo assim o texto bíblico: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era um tzadik, era um justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava sobre ele. Então aqui nós temos mais uma pessoa, Simeão, que foi chamado pelo Eterno de justo. Aí nós vamos agora para Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas o apóstolo Paulo disse: não há um justo nenhum sequer. Como entender agora a expressão do apóstolo Paulo? Como entender se o Tiago está falando aqui que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas se não existe um justo, qual a oração que vai ter algum poder? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, está escrito: ele livrou o justo Ló, ele livrou o tzadik Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este tzadik, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então aqui nós temos um outro personagem bíblico, Ló, que também foi chamado pelo Eterno de justo. Como conciliar todos esses textos com Romanos capítulo 3 e versículo 10? Aí nós voltamos aqui: não há um justo, nenhum sequer. Bom, para nós podermos conciliar todos esses textos bíblicos que nós falamos aqui, de Noé, de Ló, de Simeão, de Isabel junto com seu esposo Zacarias, também de Ló, já falei, né? Como conciliar, como entender que eles foram justos, que a Bíblia diz que eles foram justos, mas agora o apóstolo Paulo vai dizer: não há um justo nenhum sequer. Para entendermos esse texto, precisamos subir um pouquinho em Romanos aí, nesse mesmo versículo 10, porque ele disse: como está escrito. Mas o que estava escrito? Nós precisamos entender o contexto pelo qual o apóstolo Paulo ele falava essa palavra, né? Muitas vezes nós olhamos para
apenas essa parte, não há um justo, e acabou, nenhum sequer, não existe justo. Mas o apóstolo Paulo, ele estava citando uma referência do Taná. E que referência era essa? Se você abrir em Salmos, Terlim 143, versículo 2, está escrito assim: Ki lo itzadak lifneha. Então, o que significa isso? Significa pois ou porque não há quem se justifique diante de ti. O que nós precisamos entender quando nós falamos de um tzadik, de um justo, é que existem dois tipos de justiça. Existe uma justiça que é absoluta, porque diante do Eterno, quem pode se justificar? Em Salmos 143 está escrito: quem pode se justificar diante do Eterno? Por quê? Porque a justiça do Eterno, ela é absoluta, mas a justiça do homem, ela é construta, ela é construtiva. Ninguém chega ao nível de justiça do Eterno, porque a justiça dele é excelente, a justiça do Eterno é absoluta. Então não há quem se justifique diante do Eterno, mas isso não significa que não existem justos, que não existem pessoas justas sobre a terra. Existe um conceito dentro da cultura judaica que o termo tzadik é a última letra do termo tzadik, a letra kuf ou a letra kof. Bom, e o que significa a expressão kof? Kof significa macaco. Exatamente, kof significa macaco. E existe um conceito aí dentro da cultura judaica, né? Nós sabemos que existe o Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem, e o Yetzer Hara, que é a inclinação para o mal. E quando nós falamos aqui sobre a letra kof, né, ou a letra Kuf, ou a letra Kof, né, que é a mesma coisa aqui. Alguns falam que é Kuf, outros falam que é Kof. O que importa é que tanto Kuf quanto Kof são escritos da mesma forma no hebraico, né? Então a escrita é a mesma. E Kof significa macaco. Então o que é um justo dentro da cultura judaica? O justo é aquele que cumpre os mandamentos, é aquele que busca cumprir a lei, é aquele que busca cumprir, fazer a vontade do Eterno. E o que é um justo? O justo é aquele que tira o kof, é aquele que tira o macaco de dentro de si, não com uma expressão aqui como algo pejorativo, não, mas como alguém que tira o animal, a inclinação para o mal de dentro de si, aquele que se coloca a fazer o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem. Então um justo é aquele que rejeita toda a carne, é aquele que rejeita todo o mal para seguir única e exclusivamente os mandamentos do Eterno, a lei do Eterno, fazer a vontade do Eterno. Então, o que significa um tzadik? É aquele que cumpre o Yetzer Hatov, é aquele que tem a inclinação para o bem e que rejeita a inclinação para o mal. É aquele que faz a vontade de Deus. Então você quer ser um tzadik? Você quer ser um justo? Faça a vontade de Deus. Amém? Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu like, né? Ative aí o sininho para que você possa receber também outros vídeos como este, para que você possa conhecer mais, aprender mais da palavra de Deus. Então, se inscreva aí, clique aí no sininho, né? Muito obrigado, Toda Rabá, muito obrigado aí por você ter ficado até o fim desse vídeo. Shalom, que o Eterno te abençoe. Querendo Deus, estaremos juntos no próximo vídeo. Então, shalom, shalom, uleitraot.